tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem for assistir depois, então é boa tarde, bom dia ou boa noite. Como um encerramento da nossa semana de aniversário com os seminários que nós tivemos, e algo não tão menos importante quanto os demais dias, os demais eventos, nós, como um terreiro que se preocupa com as questões, não só as questões raciais envolvendo o povo negro, o povo preto, mas também os nossos povos originários, que é fundamental que nós discutamos sobre isso, ainda mais num espaço coletivo como o nosso, em que a primeira coisa que nós devemos fazer é saudar os nossos ancestrais. Então, os nossos ancestrais estão aqui presentes hoje. E nós precisamos sempre louvarmos nossos ancestrais, é nossa obrigação, é essa sempre. Quando o branco chega no Brasil, já havia povos aqui habitando e que, infelizmente, foram dizimados, espezinhados, quase que aniquilados em sua maioria, em razão da sanha europeia de conquista, de escravização do povo indígena. Primeiro momento, a escravização é dos indígenas, a catequização dos indígenas, em razão do próprio esquecimento da sua prática religiosa frente à perseguição católica, frente à perseguição hoje, inclusive evangélica, que queima casas de reza, que queima indígenas só porque não correspondem à sua ideia de religião. E nós temos esse papel de representar, pelo menos um pouco, os nossos ancestrais, não só africanos, mas também indígenas. Então, hoje eu tenho a honra de receber ativistas indígenas da terra indígena Jaraguá e também um ativista do povo Paiter Suruí. É isso? Paiter Suruí. Então, nós temos o Carai de Jecupé. Falei certo? Carai de Jecupé. Tupã Mirim, Daniel Uerá e a Chai Suruí. É isso mesmo? Chai Suruí. Então, sejam bem-vindos ao nosso templo e também como participante do nosso seminário. E como nós somos pessoas educadas, nós damos primeiras palavras às mulheres. Então, Chai Suruí, seja bem-vinda. Pode usar o microfone ao seu lado, por favor. Na tradição indígena, quem fala primeiro são os homens, mas aqui a gente vai fazer uma ressalva para que as mulheres comecem falando, tá bom? Canatenga, boa tarde a todos, né? Olá a todos. Como já foi apresentado, sou Chai Suruí, sou mulher indígena da terra indígena 7 de setembro do povo Paiter Suruí, lá de Rondônia, né, lá da Amazônia. Então sou um pouquinho de longe, mas estou aqui acompanhando o Tiago, né, que é meu companheiro, e meus amigos aqui também para compartilhar um pouco da nossa vivência, né, um pouco do nosso modo de vida, um pouco da nossa luta também como povos indígenas, né, que nesse momento está sendo muito difícil no Brasil, ainda né, segue sendo muita luta. Então, primeiro, agradecer, né, o convite por estar aqui hoje com vocês, dizer que vocês são muito simpáticos, né, todo mundo muito simpático quando a gente chega aqui, que é a primeira vez, né, também que eu estou num espaço sagrado como esse aqui. Então é realmente um prazer, né, para mim estar aqui, podendo conhecer vocês também e fazer essa troca de conhecimentos, né, porque assim como a gente vem trazer coisas, com certeza eu já aprendi muitas coisas só de estar aqui conhecendo vocês. Então, Ieté, obrigada, né, primeiramente. Então, para quando eu já posso ir falando, você fala quando. Fique à vontade. Que é bom que eles já vão pensando agora eles ficam felizes. Então,
eu venho, né, como eu falei, de um pouco mais longe, venho de Rondônia, né, da terra indígena 7 de Setembro, onde vive o povo Paité-Suruí, apenas o meu povo, né, a gente não compartilha essa terra indígena com nenhum outro povo mais, onde a gente tem 30 aldeias e aproximadamente hoje 2.000 pessoas, né? A gente ainda é um povo muito jovem quando se fala assim, em relação ao contato, né? Porque diferente aqui dos Guarani, né? O contato com o não indígena veio depois, né? Com a colonização da Amazônia e todo esse processo mesmo de ocupação do que eles chamavam, né, de Inferno Verde. Então, o nosso contato foi em 59, isso, e 1959, então você pensa, não faz muito tempo, né, quando teve o contato, por exemplo, meu avô já era mais velho, né, já estava adulto, mais velho mesmo, meu pai ele tinha uns 5 anos, então eu sou a próxima geração depois, né, desse contato, que ainda não viveu isso. Então a gente ainda está passando por esse processo, né? Todos nós ainda estamos vivendo esse processo de colonização sobre nossas vidas, né? O povo, a gente fala que é Paité-Suruí, porque Suruí é como o não indígena chama a gente, né? Porque quando a FUNAI fez o contato, geralmente eles dão os nomes, né, sem saber assim, como a gente se auto-identifica, né? Mas a gente então fala Paité-Suruí porque Paité é a nossa autodenominação, né? Que significa gente de verdade, né? Os verdadeiros. Como assim outros povos também trazem esse significado, né? Quando vão fazer sua autodeterminação, né? Então, Paité, né, é como a gente se reconhece, como o nosso povo se reconhece. E hoje, né, a gente vem... Aí eu não sei por onde começar, né, gente? Porque, como eu falei, são muitas coisas para compartilhar também com vocês, né, sobre a nossa vivência, sobre a floresta, sobre a diferença mesmo, né, desses locais, tanto do que uma terra indígena lá de onde eu venho, sobre o que é também hoje estar aqui na terra indígena de Araguá, que é muito mais próxima à cidade, né, e como que eu consigo ver todos esses impactos, né, porque lá a gente vem vivendo muitos impactos também que as pessoas muitas vezes desconhecem, né? Então eu não sei exatamente por onde começar. E acho que às vezes talvez a gente deva começar pelo mais simples, né? Por aquilo que a gente acha que para a gente já sabe há muito tempo, né? Mas as pessoas ainda estão carentes de informação, né? E não porque elas querem muitas vezes, mas porque a nossa realidade muitas vezes não é divulgada mesmo na grande mídia, né? Ou nos espaços onde se busca informação mesmo, né? E a gente vem vivendo de fato uma crise quando se fala em fake news, em todas essas coisas, né? Por exemplo, o meu estado é um estado com muito pouca informação, né? E isso vem gerando também outras coisas, um estado super conservador, né, anti-ambiental, anti-povos indígenas, e que hoje está sofrendo está todo coberto de fumaça, né, por causa das queimadas que estão acontecendo lá. Tanto em Porto Velho, que é a capital, né, como estão acontecendo também em outras capitais do Brasil, como Manaus, não sei se vocês chegaram a ver, que também ficou uma semana inteira só a fumaça, né? E essa fumaça foi parar também lá em Porto Alegre, né? Lá no sul. E a gente também está passando esse frio aqui, passou, né? Agora está voltando a fazer calor em São Paulo, que não era para estar acontecendo, né? E, enfim, então, aí, como eu falei, não sei por onde começar, talvez, mas talvez começar
desse momento que a gente está vivendo, né, e da importância que eu vejo também da gente se reconectar com a natureza, né? Eu aprendi, né, desde pequenininha, com meu pai, com meus avós, sobre a importância da gente respeitar a natureza, né? Que nós somos a própria natureza, fazemos parte da natureza, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né, como é, né, viver na natureza. E quando a gente está na natureza, a gente se sente muito melhor, né? Se sente bem mesmo. Então, é por isso que é difícil entender o porquê das pessoas quererem continuar destruindo a natureza, né? Desmatando mais, queimando mais, que gera toda essa fumaça, que já está deixando a gente doente, né? Porque lá em Porto Velho, a minha mãe mora lá, que eu falei para vocês, né? E o meu sobrinho, que acabou de nascer, mora lá também. Aí as pessoas já estão todas com gripe, com tosse, né? Por causa de toda essa fumaça que foi gerada, né? E o rio, né, que é o rio que banha a cidade, o Rio Madeira, ele, todo ano agora, toda nova temporada de seca aumenta, né? É maior ainda, é mais quente ainda. E hoje o rio, que acho que é o 8º maior do mundo, está com 2 metros de profundidade. Isso é muito pouco, né, para o 8º rio do mundo. A própria prefeitura já mandou alertas dizendo para as pessoas terem consciência do uso da água e não desperdiçarem, né, e usarem apenas o essencial. Aqui em São Paulo eu vejo também, né, que tem esse problema de água, né? Lá na aldeia também, depois da meia-noite já não tem mais água, né? Você não consegue tomar banho, não consegue lavar a louça, nem se você quiser beber água não tem mais, né? Porque eles cortam. E como se a gente tem vários rios aí, né? Mas porque a gente está poluindo esses rios também, né? Não é muito mais inteligente do que você limpar o Pinheiros, você cuidar do rio antes de poluir ele, né? Então eu vejo que isso é um conhecimento que a gente ganha, né, quando a gente cresce dentro de um povo indígena, né? Porque é isso que a gente é ensinado, né? Porque daquele rio que a gente pega o peixe, né? Aquele rio, por si só, está vivo, né? Tem o espírito do rio, das próprias árvores, estão vivas, né? A floresta está viva, os animais estão vivos, e tudo isso a gente aprende, né? Sobre o respeito também a esses outros seres vivos, né? Que nós não somos mais do que eles também. Então, da gente sempre pedir licença, né? Da gente sempre pedir respeito quando for entrar na floresta, no rio. Isso a gente aprende, né? E tem sempre que lembrar mesmo, né? Porque a floresta também ela é muito poderosa, né? E ela é quem nos dá tudo mesmo, né? Como eu falei. A gente aprende porque ela dá a nossa casa para a gente, né? Os frutos, não só para nós, mas para os próprios animais que precisam comer também. Então, desde pequena a gente também aprende a fortalecer essa floresta, né? A plantar aquela semente do fruto que a gente está comendo, porque no futuro as nossas crianças, né, os nossos jovens vão sentir fome também, né? E a própria floresta precisa ser fortalecida hoje com tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem esse dever de proteger a floresta, né? Você vê que hoje os cientistas confirmam coisas que nós, povos indígenas, já estamos falando há muito tempo, né? Das consequências que vão acontecer quando você não respeita a natureza, quando você só vê ela como como um lucro, né? O próprio Davi Copenau ele fala que o não indígena é o povo do comércio, né? É assim que ele chama, porque quer vender tudo, né? Nada realmente tem um valor sagrado. Quer vender a floresta, né? Também. E as nossas vidas, consequentemente, nisso. Então,
é importante, né, que a gente pense nisso também, né? Pense que hoje não só a gente, porque para nós a gente não só vive na floresta, mas a gente faz parte dela. Mas é importante que a gente pense que nesse momento que a gente está vivendo, né, e principalmente agora, onde a gente vai escolher os nossos próximos candidatos, que a gente tem que fazer esse papel também de ser protetor da floresta, né? Não só os povos indígenas. Porque, como eu estava falando, os cientistas, hoje eles já confirmam o que a gente vem falando há muito tempo. E agora eles estão falando desse tal do tipping point, né? Que é o chamado ponto de não retorno da floresta, né? Ou seja, ela vai começar a ir degradando cada vez mais, né, a própria desertificação da Amazônia, e ela não vai conseguir se restaurar na mesma velocidade de tempo que ela é destruída, né? É isso que está acontecendo. E aí, a partir de um momento, não vai conseguir capturar tanto carbono quanto está sendo emitido, né? E que vai gerar ainda mais toda essa mudança do clima que a gente está vivendo hoje já, né? Então, isso está acontecendo agora, né? As consequências estão acontecendo agora. O frio a gente está sentindo agora, né? Talvez algumas pessoas não tanto, né? Mas, com certeza, as 40 mil pessoas que vivem em situação de rua, né? Que não têm uma casa aqui em São Paulo, estão sentindo muito com esse frio, né? Que não têm condições de se acolher, né? Na aldeia mesmo está muito frio, mas lá enfim, graças a Nhanderu, a gente tem a lenha, né, para fazer fogueira, tem a upu para se esquentar, mas, enfim, essas pessoas não têm, né? E hoje as pessoas também não conseguem olhar, né, para as outras pessoas. Mas, enfim, são muitas coisas para falar, gente. Eu vou começar por aqui. Já deu tempo dos meninos pensarem bastante o que eles vão falar. E é isso. E até Ité. Obrigada. Eu acho que o mais velho é que fala agora, né? Quem é o mais velho? Então, o mais velho é que fala agora. É o Daniel que é o mais velho? Ande Carúdio, boa tarde a todos. Agradecer também a oportunidade, retornar aqui nesse templo sagrado. É sempre muito bom circular e lembrar o caminho, né? Apresentar, né? Sou Daniel Herá. O Herapotã foi o nome que eu recebi quando eu fui acolhido pelos Guarani no território do Jaraguá. Vivi 33 anos na cidade. Eu costumo dizer que eu sou um dos reféns de, eu acho que tudo que a Chay falou, né? E o Babá também, né? De toda essa história do país. E tive a oportunidade, nessa andança da minha vida, de aprender um pouco com a Umbanda, com diversas religiões espíritas, que traçou um pouco do caminho para eu estar hoje, né, nesse meu resgate, mas mudando um pouco a palavra, lembrança. Porque esses dias, na casa de reza, veio muito forte dentro do meu coração, como o Tiamoi, né, nossos mais velhos ensinam, para a gente sempre buscar Nhanderu dentro do nosso coração. Então, em uma das minhas rezas, dentro da UPU, veio muito forte isso de não aprender, não resgatar, mas sim lembrar, porque meu espírito, nosso espírito, já é conectado. Então, vivendo nesses últimos 6 anos no Jaraguá, com os Guarani, eu venho nesse aprendizado de lembrança da minha ancestralidade. E, basicamente, tudo que a Chay falou é isso. Essa lembrança, quando a gente veio para cá,
Toda vez que eu saio da aldeia e estou na cidade, eu faço minhas lembranças de quando eu vivia na cidade, como que era o meu modo de vida na cidade, com os olhos vendados de tudo isso, e como que conviver e estar na luta indígena, ouvir os mais velhos indígenas, é importante para a nossa sobrevivência desse planeta. Que muitos falam, né, que nós vamos acabar com o planeta, mas é o contrário. Eu acho que a humanidade está se matando mesmo, porque o planeta fazer assim, né, como o Raul diz, né, num sacolejo ele expulsa as pulgas. Então, a gente tem que encontrar formas da gente se manter nesse planeta. E a nossa luta, né, que nós estamos na aldeia, a gente sempre olha as crianças. Então a gente luta pelas crianças. Eu mudei muito o meu pensamento justamente depois de se tornar pai. Que daí eu comecei a realmente compreender o que é você dar a vida para poder dar o melhor para o seu filho. E minha mãe sempre falava isso, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências, acredito que seja mostrar outras alternativas de tudo isso que foi dito, né? Foi 524 anos de imposição de modos de vida. E sempre os povos estavam aqui avisando que estava errado, né? O Krenak, ele conta que nos anos 70, quando ele começou a fazer a expedição dele, conversando com todos os povos, ele foi até a aldeia dos Yanomami, né? Falou com Davi Copenaua, e ele conta mais ou menos assim, que ficaram conversando horas, explicando o que estava acontecendo, como que os não indígenas estavam vindo. Davi, depois de 2 horas de conversa, Davi só perguntou, mas o que eles fazem com todo o lixo? Tudo que tem, tudo que existe, mas ele se preocupou com o lixo. Então, como a Chay falou, o ser humano ele produz plástico, produz resíduos e descarta tudo aonde? Nos ambientes sagrados. A gente sai daqui e isso, assim, a normalidade, né, da sociedade estou com fome, vou comprar alguma coisinha e não sabe onde vai esse plástico, esse resíduo. Se é no aterro, se vai ser descartado de qualquer jeito. A gente está os banheiros, mesma coisa, o descarte. Para onde vai tudo isso daí? A gente está tentando encontrar formas de compartilhar o que a gente faz já nas aldeias. A gente tem um trabalho muito grande, uma preocupação muito grande justamente com isso, com o saneamento básico, né? De compartilhar e encontrar formas da cidade ouvir, entender e compreender, porque quando a gente fala de um rio, como ela disse, Rio Tietê, Rio Pinheiros, não tem, eu acho que é enxugar gelo, né? Que todo mundo aqui que mora em São Paulo vê que tem 20 anos que estão tentando as máquinas limpar o rio e não tem resultado. Mas o resultado que eu enxergo, eu acho que é a partir do indivíduo, né? Então, o indivíduo, cada um, achar soluções já resolve isso. Então, é isso que eu venho aprendendo muito. Eu aprendi muitas soluções com os povos. E, como a Tia falou, a gente tem a troca, né? Então, é tudo uma troca de experiência. É uma questão de reflexão, né? São 524 anos de muita coisa do não indígena. Então, imagina só, né, como ela falou, mas os Guarani, por exemplo, né, depois eles dois podem afirmar mais, mas foram um dos primeiros contatos, né, bem lá atrás, né, na colonização. São povos da Mata Atlântica. Então, teve a imposição de todas as culturas, né, de tudo, e nunca ouviram o outro lado.
Então, agora, nesses últimos anos, a gente está tendo a oportunidade de compartilhar esse outro lado. Então, compartilhar, como o Papá falou, né? Os ancestrais estão aqui presentes, né? Nossos mais velhos estão aqui para ensinar e nos ajudar a gente a comunicar isso para o não indígena. Então, a gente precisa cada vez mais da ajuda de todos vocês para poder compartilhar tudo o que a gente faz, né? A luta é intensa, porque não... É muito forte a gente ter tudo ao nosso redor, né? Tudo fácil aqui em São Paulo, e ver notícias na internet do que está acontecendo no Mato Grosso, no Paraná, em todas as partes, né? E quando a gente conversa com nossos amigos que estão indo presente nessas aldeias, a gente sabe que eles estão passando fome, que não tem um saco de arroz para poder comer. E aqui a gente desperdiça comida. Então, compartilhando um pouco de tudo isso, que é mais ou menos isso tudo que eu estou vivendo, que eu estou enxergando, de ter vivido todos esses 33 anos na cidade, de achar que está tudo muito lindo, maravilhoso, ver a notícia, não ligar muito, e hoje está presente ali com o pé na terra, sentindo, escutando as histórias, né, do que realmente foi, o que realmente foi escondido, e do que esse sistema capitalista está fazendo, sustentando fazendeiros, motivando fazendeiros a ir com tratores para cima das aldeias, a levantar drone com veneno para cima de crianças. E como eu já disse uma vez, que cada um de nós é responsável por isso. Então nós todos temos que olhar dentro do nosso coração e encontrar o caminho para poder fazer essa mudança, encontrar o que eu posso fazer, né? Quem que eu tenho que ouvir para poder mudar, quais os meus hábitos que eu tenho que mudar. Que não foi fácil, assim, muitas pessoas perguntam, mas como que você larga tudo? Eu não larguei nada. Eu não larguei minha vida na cidade, eu só continuei meu caminho, o caminho que o meu espírito destinou. Então, se hoje eu estou onde eu estou vivendo, no Jaraguá, se eu deixei esse modo de vida, não é que todo mundo tem que fazer isso, não é isso que eu quero dizer, mas é que foi o caminho que era traçado, que o meu espírito escolheu, né? Eu acho que aqui, né, como estudiosos, né, de espirituais, como eu já estudei um pouco, né, já frequentei um pouco, eu entendo que nosso livre-arbítrio ele existe, mas ele já foi destinado pelo nosso espírito quando a gente escolheu reencarnar nesse corpo que nós estamos, né? Que quando a gente faz nossos rituais, nossas festas, a gente só conecta nossos espíritos para poder compreender o que a gente já está decidindo no mundo astral, né? Então, se a gente está aqui nesse encontro, é porque a gente já estava conversando para poder fazer esse encontro. Então, o que a gente deve é o quê? Encontrar essas formas de materializar realmente o sonho que cada um de nós tivemos como espírito, e que temos como espírito, e principalmente que tivemos aqui nessa matéria como crianças. Porque quando a gente se torna adulto, a gente esquece nossos verdadeiros sonhos como criança. E nosso convívio na aldeia, diariamente, na nossa casa de reza, em torno do nosso fogo, rezando com os mais velhos, com as crianças, com os jovens, nesses últimos anos me fez refletir muito e não esquecer todos esses anos. Então, diariamente eu lembro, e eu lembro quando criança, e foi o que eu falei para minha mãe quando eu disse que ia vir morar no Jaraguá. Seu sonho, mãe, era sempre ter sua casinha, e meu sonho sempre foi morar no mato. Então, a gente se perde no mundo da cidade. Repetindo, eu tenho muita experiência na cidade. Quando a gente vive na cidade, a gente se perde de querer ganhar o pão, de querer ser alguém quando crescer, daquelas perguntas básicas, né? E esquece esse principal, que é a vida. E a vida, ela está na terra, ela está na água, ela está na natureza. Se a gente não preservar e não mudar nossos hábitos,
nossos filhos não vão ver nada. Então, essa é a luta que eu estou vivendo, né? Que eu estou compartilhando com esse pessoal. Até. Seu mais velho mandou eu falar, vou obedecer. Bom, gente, eu também quero agradecer, né, o convite. De verdade, chegar aqui é uma grande honra, porque a gente sentou um pouquinho ali atrás, né, fiquei refletindo bastante sobre esse espaço, né, que é um espaço acolhedor, mas também é um espaço com tantos idiá que nós, povo guarani, vai chamar assim, né? Cada cultura, cada povo tem o seu jeito de falar, de se expressar a espiritualidade, né? Mas a gente, no pouco tempo até chegar aqui, a gente ficou refletindo muito sobre isso e aproveitando, porque nada a gente combina, né? Nós guarani não é muito assim de chegar e falar, vamos fazer assim, você vai falar isso e aquilo, né? Não, a gente chega nos lugares e as coisas acontecem, e o que aconteceu aqui para mim foi uma grande aula, né? Porque eu estava com o Tchondaro, o Herá ali, com a minha esposa, com o Tupã, e a gente ficou refletindo, e o Herá trouxe um pouco para a gente do que ele vivenciou estando na cidade também, nesse processo até chegar na aldeia, né? Então foi um processo de compartilhar a vivência ali, mas também de entender um pouco sobre o ambá aqui, né, que é o altar. A gente guarani vai falar ambá, que é onde também a gente reza pelo nosso espírito, para nossos filhos ficarem bem, nossas crianças, nossos familiares. Mas é onde a gente se comunica com o nosso próprio espírito também, né? Às vezes a gente precisa deixar um pouco o mundo, né, para poder falar com a gente também, para poder se enxergar, né, para poder olhar se você está dormindo bem, se você está... E se não está, né, o que procurar fazer para se fortalecer, às vezes falar com o mais velho, às vezes refletir sobre um sonho. E aí também não combinei nada, não pensei em nada em chegar aqui hoje para conversar com vocês, então estamos todos se conhecendo, né? E eu vou fazer como o amor da minha vida aqui fez, vou começar pelo simples, né? Explicando algumas coisas que são importantes saber. E foi coisas que a gente foi falando ali atrás, né, conversando um pouquinho. Bom, nós não falamos do nosso território, do nosso povo como tribo. Isso é muito importante vocês saberem. Às vezes vocês vão estar conversando com uma pessoa, um Uber, ou qualquer pessoa, e a pessoa fala assim, eu conheço tal tribo, aquele índio de tal tribo, então palavras assim a gente não usa, né? Na cultura... um exemplo, na cultura africana em outro país, nós estávamos conversando ali atrás, às vezes lá o pessoal fala tribo, né? Mas porque a palavra lá significa uma coisa, o entendimento é outro. E aqui nós estamos no Brasil, né? Onde a palavra do não indígena ela é usada como uma arma de violência contra nós. Porque nós não somos filho de português. Nós somos daqui mesmo, né? Então nós temos o nosso próprio idioma. E a palavra do não indígena muitas vezes não tem tradução para a nossa palavra. Um exemplo, asfalto. O asfalto não é coisa nossa, não é natureza, então não tem uma tradução para o Guarani, né? A palavra caminhão, avião, essas coisas não tem para a gente. Mas o que não deve ter para vocês, referente a nós, é a palavra tribo, a palavra índio, né? Nós somos povos indígenas, nós pertencemos a nações indígenas, a povos indígenas, né? No meu caso, eu sou Guarani. O povo Guarani está presente desde a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, aí estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, eu não sei, no Pará também, né? Eu sempre esqueço em qual região, sul do Pará, né? E a nossa geografia é uma geografia própria também. Então nós não somos tribos, porque nós somos
um povo com uma organização social, que tem a sua tecnologia ancestral, que tem a sua própria ciência, enfim, a sua própria geografia. E a nossa geografia é além da matéria, né? Então nós, povo Guarani, pertencemos a Urupá. Urupá é um território que faz parte de Abiaiala, que faz parte de Pindorama, que faz parte de todas outras formas de se chamar esse território aonde os colonizadores chegaram. E aí, ainda vindo do início, né, vou apresentar os colonizadores também que chegaram nesse território, né? Os portugueses, os espanhóis, chegaram aqui nas vilas de São Vicente, sequestrando nossas famílias, roubando criança, estrupando as mulheres, matando para tomar a terra, para explorar o ouro. E foi assim que um bandeirante chamado Afonso Sardinha chegou no Pico do Jaraguá em 1580. Esse bandeirante chegou em nosso território. Esse bandeirante é conhecido como matador de carijós, porque ele era um dos principais bandeirantes que fazia as cruzadas para os jesuítas, para os portugueses, tomando as terras para que depois as igrejas viessem ter posse sobre essas terras, expulsando as famílias, e aqueles que sobreviviam iam para as reduções guaraníticas no pátio do colégio. Pátio do colégio, que é onde se fundou a cidade de São Paulo. Na história do Juruá, é por isso que é importante a palavra, né? Juruá a gente se refere aos homens de barbas, né? Porque era assim que os portugueses e os espanhóis se trajavam naquele tempo. Eram pessoas muito barbudas, então falava, né? Os bocas peludas estão ali, né? Eram normalmente pessoas que não eram boas. E quando eles faziam isso, eles obrigavam as famílias guarani a se refugiar no pátio do colégio, porque é isso. Nós somos agricultores, somos pescadores, somos caçadores, construtores de nossas próprias moradias diversas. Nós entendemos esse bioma, porque somos daqui. Então, eles usavam isso. E aí eles chamavam de reduções jesuíticas, mas não eram os jesuítas que estavam sendo reduzidos. Quem estava sendo reduzido era nós. Era nós que estávamos sendo obrigados a viver daquela forma. E eles tentaram nos colonizar. Eles tentaram colonizar nosso povo. Mas eles não entendem que espírito não se dá para colonizar. Nosso espírito é um exemplo, né? Cada cultura tem a sua forma de identificar o mundo espiritual e de se comunicar com o mundo espiritual, porque o espírito é energia, e nós, o povo guarani, nós não descendemos da terra em si, nosso espírito. Nosso espírito vem de outro zambá, como esse, que é representado aqui. Para nós existe outros em outras partes do universo. Então, nosso mundo não é uma bola com água e terra e pessoinhas, não é isso. O mundo ele é muito além da matéria. Então, os jesuítas, quando tentam fazer isso e tentam nos colonizar, eles não conseguem. Eles conseguem fazer com que nosso povo consiga se reorganizar. E dessa forma, o nosso povo continua guerreando contra um bandeirante, traficante de escravo angolano, que também era esse Afonso Sardinha. Né? E esse Afonso Sardinha é que tem hoje uma casa no Pico do Jaraguá, no Parque Estadual do Jaraguá, que tem em sua homenagem com aquelas senzalas feias, aquela senzala que representa muita violência e que existe ainda, né? E que está ali. A gente se afasta daquele espaço, a gente não quer aquele lugar. Para nós, o nosso território, o Pico do Jaraguá, que é na zona noroeste de São Paulo, o ponto mais alto da cidade de São Paulo, para nós aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar onde tem a nossa espiritualidade, onde tem o nosso caminho para o Imarã, que a gente chama, nossa terra sem males. Então ali é onde nossos Ijá, assim como vocês têm aqui, o Ijá de vocês, o espírito de vocês que se comunica, que se fortalece, lá o espírito que vive naquela mata também nos dá conhecimento. E todos os espíritos, porque não é um ou dois, ali tem muito espírito.
Ali tem muita vida. E aí é onde a gente busca dialogar com todas as vidas para saber o que fazer para proteger a nossa vida também. Porque nós estamos ali combatendo o incêndio que o Juruá ateia na mata. Por balão, ou às vezes porque querem aumentar suas chácaras, porque querem aumentar o espaço para o gado correr naquele pouco de área que tem ali. E aí, quando eles fazem isso, nós temos que estar forte, porque a gente vai ter que sair, às vezes, à noite e se expor para combater um incêndio. E muitas vidas estão sendo perdidas nesse momento onde está tendo um incêndio. Muito está sendo queimado. Então, a gente tem que estar preparado. Quando a gente quer fazer a agrofloresta, quando a gente quer fazer nossas roças, como vem, né, o Daniel Verá, ele vem de uma tecoá. E aí, isso também, nós temos na nossa terra indígena, temos 7 tecoá. A última tecoá que foi organizada, a ocupação, para proteger o nosso território, foi feito por uma pessoa muito importante para nós, que é a Neuza. Né, que quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de conversar com ela e de fortalecer, vocês vão estar fortalecendo uma pessoa que ela está garantindo a luta de muitas outras crianças dentro desse território. Então, a Neuza, ela ocupou um espaço para evitar uma ocupação de pessoas muito ruins dentro de uma terra que deveria ser protegida e que deveria ser garantida para que nós pudéssemos viver a nossa vida tranquila, nossa vida tradicional. Nós, povos indígenas, a gente não tem posse sobre terra. A gente não tem... Quando você vê uma terra indígena, ela não é nosso título. A gente não é dono, a gente é parte da terra. A nossa vida é ali. Então, desde quando a gente passou a ser sujeito de direito com a Constituição brasileira, antes a gente não era, a gente era tutelado e a gente era preso dentro das próprias aldeias, quando a gente é sujeito de direito com a Constituição, se garante a demarcação do nosso território. Se garante a proteção. A demarcação é o entendimento da geografia do não indígena e de sua ciência, com estudo antropológico, geográfico, científico, de todo o seu, enfim, de toda a sua história, mais o nosso conhecimento, mais o nosso entendimento sobre o território. E aí se delimita e se garante através de um estudo. E aí se tem um prazo de 5 anos para se fazer a demarcação. Mas o nosso território ele não está demarcado até hoje. Então isso faz com que pessoas que querem fazer ali transportadora, que querem fazer especulação imobiliária, grandes condomínios, eles avancem cada vez mais contra nós. E por isso que eu lembrei da Neuza aqui, né, que é uma pessoa que, junto com o Daniel e com muitos outros tchondárias, se fortaleceu para estar ali naquele espaço do nosso território. Mas isso não acaba, né? Então, nós conseguimos conquistar a nossa demarcação em 2015. Depois, em 2016, a gente teve troca de governo, né? A gente teve um golpe. Quando o Michel Temer assumiu, o governo do Estado, que era o Geraldo Alckmin, se aliaram e, por uma vontade política, fizeram uma portaria de desdemarcação. E essa portaria... ela suspendeu todo o nosso processo de direito constitucional por uma vontade política, só por uma portaria. O presidente não gosta da gente e foi lá e decidiu isso. Nos colocou sobre uma situação de ameaça, onde o conflito no nosso território aumentou, porque aumentou essas invasões, né? Depois, a gente conseguiu suspender ela por uma liminar do Ministério Público, depois de muita luta, depois de ter ocupado o Pico do Jaraguá. Muitas vezes a gente é criminalizado, marginalizado por sair para ir lutar e mostrar nossa cara e fazer nossa reza, mas as pessoas não entendem que nós somos provocados a isso. Porque nós não estamos mexendo com ninguém da cidade. Nós não estamos mexendo com as pessoas quando elas passam na rua com seu carro em velocidade e muitas vezes atropelam uma pessoa da nossa comunidade. A gente não vai lá e faz nada. Mas o Juruá, ele cobiça a nossa vida. Ele cobiça o nosso território. Não entende que aquilo ali, se a gente não saiu de lá até hoje, é porque a gente não vai desistir. É porque a gente não vai recuar.
Enquanto tiver um Guarani vivo, a gente vai lutar por aquela terra, porque ela é sagrada para nós. E o sagrado não se negocia, não se vende. É aquilo que a gente vai lutar. Mesmo que o Juruá transforme o nosso massacre em lei, como já fizeram agora, né? O marco temporal, a tese do marco temporal, não sei se vocês conhecem, estou falando de tanta coisa, porque é isso, não sei quanto vocês estão por dentro da questão indígena, mas o estado de Santa Catarina moveu uma ação contra a terra Birama-Laclanô do povo Xoclen, e aí correu em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal a tese do marco temporal. E ela foi votada, né, porque eles votaram lá, os juízes, os ministros, né, da Suprema Corte, e decidiu a tese do marco temporal como inconstitucional, porque ela fere o artigo 231 da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que é um direito conquistado por nós que não deve ser modificado. O direito ele é para garantir, né? Ele é para garantir que a gente continue existindo, então eles não podem mudar isso. Só que mesmo assim, o Congresso, porque mudou o governo, mas a gente tem um Congresso que tem propriedade dentro de terra indígena, propriedade ilegal dentro de terra indígena, muito desses, hoje que são políticos, muito desses que estão legislando contra o direito dos povos indígenas, têm interesse sobre nossos territórios. E aí eles foram lá e criaram a lei do marco temporal, e agora essa lei está válida, e com essa lei válida o que está acontecendo? A lei, ela normaliza e ela legitima o crime contra o povo Guarani Kaiowá, e as pessoas assistem e acham isso normal. Por causa dessa lei, o Estado do Paraná moveu ações de reintegração de posse contra o povo Auá-Guarani no oeste do Paraná. E aí o que o povo vai fazer se a lei que foi criada está contra a gente? Então nós estamos lutando contra uma lei, mas é uma lei que vai roubar a nossa terra, uma lei que vai legitimar a violência da polícia, porque não importa se a polícia é boa ou se a polícia é ruim, ela vai responder à ordem do Estado. E a ordem do Estado está sendo responder à lei que diz que tem que tirar a nossa terra. E o que nós fazemos referente a isso? Porque nós, povo Guarani, quando o invasor, o colonizador que eu apresentei para vocês chegou aqui, a gente não afundou o barco deles e deixou aqueles fedidos morrer afogados. Não foi isso que fizemos. Nós falamos para eles, é assim todo tiramão fala, que essa terra não tem dono, que essa terra tem guardiões, essa terra é para todo mundo viver, porque essa terra ela é vida, ela gera vida. Nós não matamos ninguém, mas até hoje está se fazendo isso com a gente, até hoje. Nós, por fim, né, que senão, aqui o Tupã não vai falar, nós fizemos um ato recentemente aqui no Rio Tietê. Eu veio escutando dos tiramões falando Tietê. O Y para nós tem som de I, né? Não I, o Y. Então a gente fala I. I a gente vai falar água que nem está caindo aqui, né, Tupã? Então está tomando I ali. E I é terra, então eu sou da Tequaruporã, enfim, Urá é árvore. E Ti para nós é mãe. Quando a gente fala Ti, a gente está chamando nossa mãe. Tchê, minha mãe, de ti, sua mãe, nhan de ti, nossa mãe. E quando a gente fala Tietê, a gente está falando que é uma mãe verdadeira, uma primeira mãe. Uma mãe, alguém que tem o espírito de cuidar de vários outros ou de criar vários outros. E quando o Juruá fala Tietê, para nós não faz sentido nenhum. Aí tem gente que vai lá e fala, mas Tietê significa Rio Grande, significa isso e aquilo. Mas não, esse rio aqui, o rio Tietê, que a gente veio para cá, ele dá vida a vários outros rios. Só que a forma que o Juruá se comporta com o rio, ele está matando o rio de outras cidades, né, da sua própria geografia. Então, ou seja, nem a sua geografia respeita o cuidado com a outra cidade, porque o que faz com o rio aqui contamina o rio que está nascendo na outra cidade, a vizinha. E ninguém liga para isso. Então normaliza. Se convive com um rio que cheira a morte. Mas o rio está vivo porque ele nasce. Então é possível se fazer algo. A política do Juruá talvez não vai mudar tão já. Mas a gente tem várias mulheres indígenas, várias mulheres negras, várias mulheres da periferia que estão lutando muito
para mudar essa normalização de ver crianças pedindo esmola aqui na rua, de ver pessoas morando na rua, e isso é normal para a sociedade. Muitas vezes a gente olha assim, pega e fala, poxa, mas a gente não tem condição de fazer muito. Mas só de falar sobre isso, só de se posicionar contra isso já é muito. Isso é de cada um. A gente não pode normalizar. A gente não pode normalizar a desigualdade. A terra, ela dá alimento e ela não te cobra nada além do seu esforço de plantar. Por que que você tem que morrer e levar doença para sua família para que uma pessoa ela continue enriquecendo, como aconteceu na Covid, durante a pandemia? As pessoas da periferia, elas eram obrigadas a colocar em risco suas famílias. Muita gente morreu por causa dessas coisas, e isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido porque o nosso sonho, ele revela muito. O nosso sonho, ele revela muito. Há um tempo, São Paulo ficou sem água. Não sei se vocês têm uma memória boa para lembrar quando São Paulo estava sem água, as pessoas estavam deixando de lavar seus carros, estavam preocupadas. Depois, a coisa normalizou um pouco, né? Normalizou, as pessoas esqueceram, começou até a se negociar a privatização do aquífero Guarani. Olha só, eles dão o nome do rio a um povo sagrado e ainda querem vender esse rio, esse lençol freático, aquífero Guarani. Mas os sonhos estão mostrando para nós, a cada vez que a gente descansa, a cada vez que a gente reza e que a gente vai dormir, que a gente pede para que o Nyanderu mostre o sonho bom para a gente caminhar e trilhar um caminho bom, a única coisa que o sonho nos mostra é que a sede vai voltar. É que os rios vão continuar acordando, e quando os rios eles acordam, quem fica pela frente é só vítima da sua própria ação. Porque o que acontece quando os rios acordam, o que acontece quando a natureza ela responde à violência que ela está sofrendo, é a catástrofe natural. O Diruá chama assim, talvez é por causa que ele normaliza o que vai acontecer pela sua ação de fazer mal à própria natureza, de não se enxergar como natureza, de achar que pode viver em Marte. A pessoa que acha que pode viver em Marte, a pessoa que acha que pode, ela não tem mais espírito. Ela não tem mais ligação com a vida. Então ela destrói com a desculpa que tem algo melhor, sendo que todo mundo sabe que esse algo melhor para a vida humana é um vazio, sem oxigênio, que não faz sentido algum. Que a coisa mais fácil e mais simples a se fazer era cuidar do rio antes de poluir eles, né? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu vim trazer para vocês, conhecer, e o nosso território também está aberto, né, a cada um. A espiritualidade de cada um, o conhecimento de cada um, sempre devem se encontrar para se somar, né? É assim que nossos povos faziam, quando resistiam às reduções, quando resistiam à escravização. E é assim que como o nosso povo vive até hoje, resistindo contra toda essa violência que está imposta sobre nossa vida. Então, muito obrigado. Agudiaweta. Só para registrar, quem não sabe, o aquífero Guarani, chamado aquífero Guarani, é uma das maiores reservas de água da humanidade. E há várias tentativas de privatizar isso, de usar a água do aquífero Guarani, que pega São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, chega até na Argentina, no Uruguai, é a maior reserva de água da humanidade. Então imagina quanto de dinheiro que isso pode reverter para as pessoas, ainda mais as pessoas que não valem nada, que estão por trás da privatização da Sabesp e outras coisas que tem acontecido no nosso país vergonhosamente. Então, também para marcar, nossa comunidade conhece sobre o marco temporal, nós discutimos sobre o marco temporal em nossa rede de conversa, nosso grupo do WhatsApp
Nossas conversas sempre são muito ligadas à questão indígena, sempre há pessoas que trazem informações para a gente, então nós temos essa preocupação de trazer informações diretamente. O Gilberto, que sempre está com a comunidade, nos traz informações sempre bem frescas do que está acontecendo, inclusive da questão dos drones que jogam veneno na comunidade, dos ataques, passando o carro, atropelando crianças indígenas, destruindo casas. Nós estamos sempre discutindo sobre isso. É uma tristeza, mas infelizmente é uma realidade que estamos vivendo e que nós precisamos realmente estar sempre contra isso. É verdade, nós precisamos sempre debater isso. E, finalmente... Boa tarde. Carúdio, acho que vocês já acompanharam um pouco de cada fala, né? E já foi muita informação, mas eu vou resumir um pouco o que eu vou falar aqui. Primeiramente, já é tarde, né? Então a gente canta uma música antes de começar. E a gente fecha os olhos, olham para dentro de si mesmo. O que a gente está fazendo aqui? Sinta no seu coração. Pode fechar os olhos e vou cantar uma música. Marupi ai coramu ema engatu endukatu ajapu kairamu devu meme cheruete devu meme cherutupa karunyawo ko enyawo ema engatu endukatu ajapu kairamu devu meme cheruete devu meme cherutupa. Esse é um canto que fala assim: olhe por mim em todos os lugares que eu caminhar. Esse é um suplício que eu faço ao meu Pai, Criador, e Deus dos trovões. Já falaram muito aqui, é muita informação, mas nós, povos indígenas, a gente não tem uma religião. A gente tem espiritualidade. E a espiritualidade, ele nos conecta com tudo que Deus criou para nossa sobrevivência nesse plano, nesse lugar. Então a espiritualidade nos dá a expansão da nossa consciência de que a gente precisa de todos os elementos que Deus criou para a gente sobreviver nesse lugar. A terra, a água, a floresta, os animais, tudo que existe nesse lugar. Então, e o nosso entendimento sobre a espiritualidade nos leva a outra visão. A cosmologia nossa, ele não tem divisão. Ele não divide o tempo e o espaço. Ele é uma só. Não divide o que é meio ambiente e o que não é. Para a gente, na cosmologia nosso, na visão de mundo, a floresta não tem divisão. Como que a gente vai falar meio ambiente? Então a gente não entende dessa forma. Agora você pode falar que mora no espaço do meio ambiente quando você está num quadradinho de apartamento. Ali é o espaço do meio ambiente. E fora dela, o mundo é imenso. O mundo, ele não tem divisão. O mundo não tem
essa divisão porque não existe. A gente, enquanto ser humano, a gente cria tudo. A gente cria o tempo no tempo que não existe. Para a gente, o tempo, ele é livre. A gente acorda de manhã e a gente não tem horário. A gente só sabe que o dia termina quando a noite chega. Então, a gente não cria o tempo que a gente não possa cumprir. Então, a gente deixa o tempo livre. O tempo, ele tem o seu tempo. Então, essa é a nossa espiritualidade. Quando a gente vai caçar, por exemplo, a gente tem nossa cerimônia de agradecer o animal que vai ser caçado, porque a gente está tirando um selo divino para a nossa sobrevivência. Então a gente agradece. E quando a gente vai fazer a casa, construir a nossa casa, a gente tem tempo certo de corte da madeira, para que a árvore não morra. Mesmo depois que a gente corte, que nasce da mesma raiz a outra árvore. Arapuaú chegou. Arapuaú para a gente é um tempo novo, que para a gente começa na primavera. Esse é o nosso tempo, o ano novo nosso. Então, imagine o seu corpo e imagine você como uma árvore. Imagina alguém cortar o seu braço. Imagina alguém arrancar a fruta que você carrega sem a sua permissão. Como que você se sentiria? A gente nasce perfeito. A gente nasce pronto. A gente nasce já com propósito. Mas a gente se perde no meio do caminho porque a gente esqueceu essa parte importante que é a nossa essência, a nossa espiritualidade. E para a gente é muito difícil a gente falar de outras religiões porque não é a teoria. A gente tem que praticar aquilo. Então a gente, dentro da aldeia, a gente não fala sobre a nossa espiritualidade. A gente pratica isso todos os dias. Então essa é a nossa essência de cuidar da natureza, a essência de cuidar não só para os nossos filhos, mas para os filhos de vocês que estão na cidade também precisa de ar puro. E da onde que vem esse ar? Vem da natureza. E essa é a busca que a gente está. E a gente estamos prontos para receber qualquer pessoa dentro da nossa aldeia que queiram estar com a gente, que queiram conhecer como que a gente vive, como que é a nossa cultura. A gente está sempre pronto, as nossas aldeias estão sempre abertas, mas a sociedade não está pronta para receber uma cultura diferente. Mesmo depois de 1524 anos, a gente ainda tem essa barreira de que a gente geralmente não é bem-vindo nesses espaços da cidade, mas eles são bem recebidos quando vão nas nossas aldeias. Rebeté, gratidão, força para todo mundo, estamos juntos. Se alguém tiver alguma pergunta, pois não. Então, a pergunta que o Gilberto faz, primeiro para o Tupã, sobre o tempo novo, para poder falar um pouquinho, e o tempo que se vai. O nosso calendário ele é dividido em dois tempos. Tem o Aranmã. Aranmã para a gente é a época de frio, que começa de fevereiro até final de agosto, que é o tempo velho para a gente, como a gente ia falar. Então, esse tempo, Araimã,
a gente tem as atividades culturais do dia a dia, mas diminui um pouco, porque é o momento que a gente fortalece o nosso espírito. A gente precisa desse tempo para o nosso espírito também. E quando a gente já está doente, quando você já sente dor, quando você já sente esses incômodos dentro do seu corpo, é porque seu espírito já estava doente muito antes da sua matéria. Então, esse tempo do Araimã, para a gente, é para fortalecer o nosso espírito. E aí entra Arapuaú. Arapuaú é tempo novo, é um ano novo para a gente. E acontece só uma vez por ano. Então, aonde a gente já é 100%, né, da força que a gente tá. Então, esse tempo novo para a gente é onde o nosso espírito já está forte, já está fortalecido para a atividade da nossa cultura, que é plantio, construção, renovação da casa de reza. Então, a gente já foca nessas atividades. Época de plantar, a gente escolhe o tempo para não dar praga nas plantações. Tem que ser a lua certa, senão dá praga nas plantações. E a gente não usa nada de agrotóxico, né? Só o tempo da lua. Também pergunta o Gilberto para a Chay e para o Tiago sobre como foi para vocês essa ponte entre a vida indígena, os povos indígenas, com o homem branco, com a comunidade da cidade. Vocês foram preparados para isso ou isso foi naturalmente para vocês? Então, na verdade, teve uma preparação, sim, quando eu era mais... É porque lá no meu povo, meu pai ele é Labio RH, a gente fala, né? Labio RH é como o líder maior, né? E aí cada aldeia também, né? Cada tecoá, como os guaranis chamam, tem também o seu Labiuai. E o meu avô também foi um grande Labiuai RH do nosso povo, né? Uma grande liderança. E quando eu acho que eu tinha eram uns 4, 5 anos, a gente estava acontecendo o Mapimaí, né? Que é um ritual, né, que a gente faz, uma cerimônia que a gente faz de como a gente acredita que começou o mundo para o povo Paité Suruí, né, como que é o início do mundo para nós. E nesse momento estava se reunindo os 4 clãs, porque o meu povo é dividido em clãs, né? Gamep, Gami, Macó e Caban. Eu sou do clã Gamep, então eu sou Gamebei, né, que é o clã dos guerreiros do marimbondo preto, né, que é o animal que representa o meu clã. E os 4 clãs estavam reunidos, né, e como o Tiago falou da importância do sonho, né, nós também temos, né, os sonhos também são importantes para nós, tanto para nos guiar, né, tanto para nos alertar, tanto para nos lembrar, né. Então, o meu avô tinha sonhado, né, comigo. E aí ele me colocou na frente dos 4 clãs, né, e falou que eu seria uma Labiuai, né, que eu seria alguém que guiaria também, né, que faria essa conversa também, né, com o não indígena, né, que defenderia, né, o direito do nosso povo, nosso território mesmo, até porque eu venho do próprio clã dos guerreiros, né, dos Gameb. Então, naquele momento, o meu avô ele apresentou para o povo, né, isso, dizendo que eu seria uma Labiuai, porque na tradição, né, não tem mulheres Labiuai. Então, mas isso ele quebrou a tradição porque veio no sonho dele, né? E do meu pai também. E aí a partir daí, o meu pai e a minha mãe sempre me levaram, né? Para
as reuniões, né, onde eles iam, para as próprias manifestações, para o protesto. A minha mãe mesmo me levava para todo lugar, né, porque as pessoas, às vezes, acham... As próprias mulheres, quando às vezes levam as crianças, elas acham que estão incomodando, né? Ai, eu tive que trazer o meu filho. Mas as pessoas que não deviam se incomodar com isso, né? Porque uma mulher, ela dá a vida, né? A coisa mais preciosa que a gente pode fazer, dar a vida. E é claro que ela vai ter que cuidar do filho dela. Então, como que ela não vai levar o filho, né? Então, na nossa cultura, as mães sempre levam os seus filhos, né? E a minha mãe sempre me levou. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, que sempre esteve à frente mesmo das lutas, né? Então, eu também sempre estava com ela. E com meu pai também, né? E aí a gente também, né, faz todos os nossos rituais que a gente tem mesmo, né? Da própria passagem da vida que cada um tem que fazer, né, para você ir pulando, fazendo as etapas da vida, né? Então, mas aí teve essa preparação específica onde o meu pai, meu avô mesmo, né, me levavam, e só de eu estar ali com eles, né, vendo eles discutindo, vendo eles conversando, né, eu aprendia sobre o que eles estavam falando, né? Eles estão falando sobre o território, eles estão falando sobre os nossos direitos, eles estão falando sobre o meu direito também, né, como criança mesmo, como mulher. Então, a gente acha que a criança não entende, né? Mas a criança entende, sim. E a criança, só que ela aprende muito mais com os gestos, né, do que com as palavras. Por isso, muitas vezes, as pessoas ensinam uma coisa, mas ela faz outra. Aí ela acha estranho que a criança está fazendo aquilo, né? Mas porque ela muitas vezes imita também, né? Então, eu aprendi muito com os meus pais me levando mesmo, né? Me ensinando também, falando, olha, tá vendo? Isso aqui é que a gente veio, é porque está acontecendo isso no nosso território. Porque nós mesmos sempre fazemos isso mesmo, né? Criamos novas lideranças. Quem não vem fazendo isso é o próprio não indígena, né? Que quer ficar sempre com o poder para ele, né? E não quer passar. A gente não, a gente entende que a criança um dia vai se tornar alguém, talvez um abiuai, talvez alguém muito importante, um médico, ou qualquer. A criança vai crescer, né? Então ela precisa aprender também. Então, ele sempre foi me ensinando esse caminho mesmo de ser alguém que ia brigar, né, pelos nossos direitos. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Obrigada. E até. Estava lembrando aqui. Eu fui entender mesmo a luta que a gente vive dentro do território, mais ou menos com uns 9, 10 anos de idade. E foi uma ação que me marcou muito, né? Porque uma família chamada Pereira Leite chegou no nosso território, na Tecoapuaô, né? Então, assim, no Pico do Jaraguá, como eu falei, tem 7 núcleos de Tecoá hoje, né? 7 núcleos de aldeia. E aonde meus avós eles ficaram morando se chama Tecoagtu, que é a menor terra indígena demarcada no Brasil. É apenas 1,7 hectares e foi demarcada antes da Constituição Brasileira, no 14 de outubro de 1987. Essa demarcação ela foi feita por conta que existia uma luta muito grande pela Constituição, o relatório Figueiredo estava exposto, e meus avós eram uma família que sofria muita perseguição na época da ditadura, né? Então, quando estava saindo da ditadura, o SPI decidiu fazer uma demarcação sem nenhum tipo de estudo, de nada, só para dizer que estava garantindo o direito da nossa família. Mas o meu avô já tinha passado por muitas lutas, né? Então, ele já era uma pessoa idosa. A minha avó
ela foi a primeira mulher guarani no nosso território. Então, quando meu avô faleceu, a minha avó ela assumiu o cacique, né? Essa coisa do cacicado, porque isso não é uma coisa nossa também, do nosso povo guarani. Nós tem Uruvichá, né? Os Uruvichá, Tiramonqueiro, Cunhacaraiqueiro, que a gente fala, então os mais velhos, né? Nossos líderes espirituais, que é quem são muito importantes porque eles definem a política também do território através do mundo espiritual, né? Através dos seus conselhos, enfim, das suas orientações, mas nós temos os líderes de várias etapas também dentro do território, né? Os Chondaro, então tem o líder da dança, tem o líder no Opã, né? O Uruvichá do Opã, e assim também tem o Uruvichá Tenondé, que o Juruá começou a chamar de cacique. Antes de ser cacique, eles chamavam de capitão de tribo, que era um pouco que tentavam fazer capitão do mato, né? Mesma coisa assim. Então, os meus avós, eles vêm... meu avô ele veio de um processo de redução na época da eugenia para dentro do nosso território, por isso ficou ali na Arthur. E aí a Tecoapuaú foi a aldeia formada seguinte, porque um tiramões muito importante para nós, um líder espiritual muito importante para todo o povo guarani, que foi Tiramões José Fernandes, né? Tiramões Cambá, Tiramões Caraipotã, ele tinha vários nomes porque era uma pessoa de um espírito muito relevante, assim, no nosso Nhanderecó. E ele formou essa nova aldeia do outro lado da rua, né? Antes não tinha rua, era só de terra, então ele fez ali. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, essa família Pereira Leite chegou com uma mala de dinheiro e falou, né? Que estava trazendo aquela mala de dinheiro para ele tirar as famílias da Tecoapuaú. E Tecoapuaú significa para nós assim, tipo a nova aldeia, né? E aí ele falou que ali ele ia fazer um empreendimento com acesso à rodovia, tipo um graal, né? Na época ele não chamou de graal, ele falou outro nome, mas era o interesse deles. E aí o nosso tiramões falou para ele que não podia fazer aquilo, né? Que não entendia como que ele estava achando que nós iríamos trocar o nosso território por um punhado de papel, né? Mas que ele sabia que aquilo não era normal e que ele queria que aquele homem, o Pereira Leite, ficasse na Opã até a Polícia Federal chegar e explicar de onde que era aquele dinheiro e por que ele se sentiu na liberdade de fazer aquele assédio contra a comunidade. Só que aí esse Pereira Leite era uma pessoa importante, né? Tanto que recentemente com o governo Bolsonaro a gente teve o Joaquim Pereira Leite, o filho, né? O filho desse homem que veio ser ministro do Meio Ambiente sucedendo o Salles, né? Então o Salles foi um péssimo ministro do Meio Ambiente. E ele foi substituído por esse cara que é filho de uma pessoa que trouxe a violência dentro do meu território, né? Porque ele trouxe o dinheiro e quando o dinheiro não comprou a terra, ele trouxe homens armados, né? Então a gente teve nossa comunidade totalmente cercada por policiais que estavam segurando armas de fogo grande, né? Fuzil, arma de 12, e eu era só uma criança. E aí eu peguei um arco e flecha pequenininho assim. Eu vi os outros meninos que eram um pouco maior que eu, mas todos na mesma faixa etária de idade, pegando os arquinhos que a gente usava para brincar e se posicionando no muro como um escudo para não deixar com que os Juruá avançassem com as armas de fogo para dentro da aldeia, né? Porque era o que estava ameaçando. Porque eles estavam falando que a gente tinha sequestrado o homem que entrou na aldeia com uma mala de dinheiro, né? Não o contrário, né? Porque ele não podia ter entrado lá. Mas depois disso foi um susto muito grande para todos nós, principalmente para a criança. Criança, dentro da nossa cultura, a gente não maltrata. Criança a gente não assusta, porque o espírito da criança é muito sensível. O espírito da criança é puro. Você não pode gritar com a criança, e você não pode... Não se educa a criança assim. Criança você tem que cuidar muito. Então, quando teve essa ação, nós era criança e nós se assustou muito. Então, muitos de nós ficou doente. As crianças ficou doente. E aí foi quando a minha avó e o Tiramões juntou a comunidade naquele tempo lá para benzer as crianças, né? E aí eles começou também
Porque é isso, na nossa cultura todo mundo vai ser preparado, desde a criança até o mais velho. O Tchondaro já é velho, mas sempre vai estar aprendendo com Tiramões, sempre vai estar sendo preparado, porque nós sempre estamos vivendo a preparação, né? Então, só que nesse tempo foi quando o nosso Tiramões, a minha avó e os mais velhos da comunidade teve que explicar para todo mundo, inclusive para as crianças, o que era aquilo, né? O que era aquela violência, o porquê nós estávamos passando por aquela situação. Então a minha vida ela mudou ali, né? Porque eu até então só era uma criança que tomava banho no rio, né? Que ia lá, aprendia com a minha avó que para tomar banho no rio a gente tinha que pedir licença pro guardião do rio para a gente poder ter um banho bom e para a gente poder ter alimento também. Então toda vez que a gente tomava banho no rio a gente saía do rio com peixe e a gente não pescava com vara nem com rede, a gente pegava o peixe na mão e aí a gente ia no terreiro da avó, limpava o peixe, assava o peixe e ouvia histórias. Nossa infância era assim até essa faixa etária de idade. Depois disso só foi as ameaças de reintegração de posse, né? Então, de um lado tem uma família X política que quer fazer um empreendimento, do outro, e assim foi indo. E aí, nesse tempo, minha avó falou, né, que alguns de nós tinham que buscar o caminho. Então, ninguém é obrigado a ser uma liderança, ninguém é obrigado a fazer a luta da aldeia, todo mundo vai viver a luta da aldeia, todo mundo está ali. Então, isso vai ser algo muito natural. Mas é ruim porque não é uma escolha, né? Exatamente isso, a gente nasce no meio dessa luta. A gente nasce e depois tem que doar a nossa vida porque a gente não quer que as crianças sejam obrigadas a ter que se expor a toda essa violência, né? A toda essa luta. Então, um pouco do que desse meu processo foi isso, né? Então, a partir do momento que comecei a entender, fui acompanhando mais minha avó, meu pai, fui observando mais sobre o que eles estavam falando, até que chegou um momento que esses mais velhos vão partindo e a gente vai assumindo, né? Hoje minha avó não está mais, meu pai não está mais, Tiramões José Fernandes não está mais, Tiramões Alísio não está mais, vários Tiramões estão se indo, mas nós estamos aqui, né? Então nós temos que continuar lutando, mas com a intuição e com o objetivo não de lutar para que nossos filhos possam continuar lutando. A gente já está garantindo isso. Mas a gente tem que lutar para que eles não tenham mais que lutar, que eles tenham só que viver, que eles possam se formar na faculdade, que eles possam criar políticas públicas verdadeiras, que pensem no outro, né? Porque essa é a organização social do mundo do não indígena, né? Então, vamos dialogar de igual para que nossas jovens, nossas crianças cada vez mais possam fazer como a Chay fez quando foi lá para a COP e falou no lugar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não foi para a abertura da COP eu não vou saber falar. Enfim, na Escócia. Ele não foi, mas tinha ali uma mulher indígena falando inglês, dialogando com o mundo e alertando sobre o que nós estamos vivendo, né? E hoje a gente não falou, né? Não entramos nesse detalhe, mas vou lembrar também que a Chay fez o movimento, né, liderou o movimento de juventude de Rondônia, né? Que tem muitos jovens que não tinham muito acesso a essa luta política do não indígena porque às vezes não tem acesso mesmo, né? E que cada vez mais está se formando e nós também fazendo isso no nosso território. E cada vez mais o movimento indígena vem fazendo isso, né? Só que a gente tem que fazer isso para o movimento indígena e tem que lutar para que todos esses espaços também façam isso com toda a juventude. A escola do Juruá, ela não ensina o que é o mundo real. A escola do Juruá, ela é quase uma prisão. Ela é quase isso. Ela é quase porque se eu não acordar o meu filho 6 horas da manhã para ele ir para a escola, esse dia deixa ele descansar e aprender a plantar uma árvore, a cuidar de uma nascente, e não ir para a escola. O conselho tutelar vai ficar bravo, vai ameaçar de tomar nossas crianças na aldeia. Sabia que é assim? Até hoje é assim. Não é uma coisa natural para nós. Você tem que obrigar seu filho todo dia, 6 horas da manhã, acorda e vai para a escola, porque esse vai ser o processo do mercado. Você vai ter um horário para acordar, o horário para chegar e o horário para sair. É o tempo do Juruá, né? Nós temos que se adequar a esse tempo.
Mas não, né? A gente também está mostrando que dentro do nosso território e conforme a nossa juventude vai se mobilizando, vai crescendo, cada um vai aprendendo a fazer a luta de outras formas, né? E hoje a gente tem as redes sociais também, tem, né? Acho que como vocês estão fazendo aqui também, garantindo o material para que as pessoas possam se formar, se informar, né? E poder fazer a diferença, porque isso é muito importante, né? Assim como as lideranças, o povo indígena, lá no que coloca a formiga na mão é o Sateremauê. Eles fazem sua cerimônia para fortalecer o espírito das suas crianças, né? E é uma cerimônia tão bonita que coloca a formiga e aquilo é sagrado. Tocandeira, né? Aí nós, povo guarani, também, a gente também tem preparo quando a gente é criança. A gente fura o queixo, meu queixo é furado, com espinho de ouriço ou com espinho de alguma árvore própria, quando é o tempo certo. É o nosso processo da mudança do nosso espírito, né? As mulheres também têm suas cerimônias. Só que o Diruá, a cerimônia do Diruá, essa que é da educação, ela é algo que tira as crianças de um processo de ser natural, né? E outros espaços que não são igual à escola, igual a esse, igual a Tecoá, igual nós, tem que fortalecer mais esse contato com as crianças, né? Porque é só desse jeito que a gente vai mudar mesmo o futuro, né? Talvez, é triste o jeito que eu falei, né? Que eu conheci a luta, mas depois disso ela só foi ficando mais triste, né? Com as mortes na rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia que homenageia nossos assassinos e que corta o nosso território, que impede o nosso ir e vir para, às vezes, das crianças, né? Nós estávamos conversando isso, vindo para cá, né? Como que as crianças fazem para sair da Tecoá, para estudar, né? Se não tem um acesso, porque a rodovia cortou. E aí, quando usa a rodovia, a gente tem nosso parente atropelado e a gente perde uma vida de alguém que é nossa convivência ali. Pessoa que está tomando chimarrão com você, que está jogando bola, que está numa cerimônia, que está indo buscar ali na mata, de repente ele está ali. E isso é normal, né? Toda essa violência é normal. Então, quando a gente aprende com os mais velhos, a gente também tem que ensinar, né? A gente também tem que fazer essa troca. E isso que eu deixo de convite para cada um que assistir, que está aqui presente, que vejam que os nossos jovens, nossas crianças, eles precisam ter mais oportunidade de serem novos líderes, né? Porque esses que estão aí, eles estão destruindo com o planeta. Bom, infelizmente, o tempo do Juruá, o tempo do Homem Branco, nos impede de continuarmos essa conversa, porque deveria ter muito mais do nosso dia para falarmos sobre esses assuntos. E eu me envergonho de não saber tanta coisa que foi falado aqui hoje. É muito difícil para um brasileiro não saber da sua história. A gente não conhece isso. É muito triste para nós. Eu peço desculpas, mas eu me envergonho disso. Porque eu sou homem público, devotei a minha vida pelas pessoas. 37 anos que eu me devotei para o bem público, para proteger as pessoas, e eu não os protegi. Eu não consegui fazer o meu papel de policial militar que deveria proteger as pessoas adequadamente. E eu me peço perdão por isso. Esse terreiro serve para isso, para educar as pessoas. Vamos buscar educação para que a gente conheça o que existe, que é tão do nosso lado. O Pico de Araguá é pertinho daqui. Recomendo a todos que visitem. Já foram membros do templo lá visitar. O Gilberto sempre fez essa ponte para que visitasse a Tecoá, para que nós conhecêssemos a vida do dia a dia do indígena, porque a gente não sabe, a gente não conhece. E é importante que a gente saiba. Então, é uma reflexão que convido todos a fazerem, para que nós saiamos do nosso espaço
da nossa vida no apartamento, das nossas casas todas cheias de muro, cada vez mais fechados em nós mesmos, e a gente não lembra de ninguém, não lembra dos nossos ancestrais, não lembra do nosso passado. E o símbolo da PM tem 2 criminosos como símbolo, são os bandeirantes, um militar e um bandeirante. Esse é o símbolo da PM. Nós louvamos os assassinos dos nossos povos originários. A gente homenageia assassino, a gente dá nome de assassino às avenidas, às ruas importantes de São Paulo. Nós damos nome de assassinos a viadutos, a túneis, porque a gente não conhece a nossa história. É uma vergonha para o nosso país termos tantos louvores a assassinos e não lembrar de povos que foram extremamente humilhados, vilipendiados. Quando nós pensamos, existe um livro chamado Capitão Mouro, é um livro antigo dos anos 70. Ele relata que os bandeirantes gostavam de assar indígenas, mas tinha que ser entre 6 meses e 8 meses de idade. Eles assavam essas crianças para comê-las. Então eles capturavam essas crianças entre 6 meses e 8 meses, porque era o gosto mais suave do indígena. É isso que nossa história tem. Nós não falamos sobre isso. O que é necessário que haja esse espaço. Eu agradeço demais por terem vindo aqui conversar com a gente, trazendo essas informações, porque ler livro de antropólogo, de sociólogo, é fácil. Ouvir os povos, que eu quero ver. Isso a gente tem feito aqui, nesse espaço. Já veio aqui a Neuza, ela já veio falar com a gente. O ano passado ela falou conosco. Teve também o Daniel veio, trouxe o pessoal para cantar aqui, as músicas tradicionais. Mas é importante que não se resuma só a isso. Eu, como líder sacerdotal, um líder religioso, faço o meu papel, mas eu convido a quem está assistindo, outros líderes religiosos, que façam a mesma coisa, que levem para os seus terreiros esse tipo de debate, para que se conheça o que está acontecendo, porque falar de que eu faço umbanda, que eu uso erva para defumar meu terreiro, que é coisa indígena, é muito bonito, mas quero ouvir o indígena falar do que ele sofre no seu dia a dia, de dar voz a essas pessoas, de contarem os seus problemas no seu dia a dia. Eu nasci e me criei num sítio. Eu sei o que é arar a terra, eu sei o que é plantar, eu sei o que é você buscar no rio um peixe para você comer. É difícil pra caramba, é muito difícil. Agora imagina a vida deles, que além disso tudo, ainda tem que sofrer o assédio insuportável de nós, brancos, contra a sua cultura, contra o seu modo de vida, contra as suas tradições, contra o seu dia a dia. É isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós queremos para os nossos descendentes? Eu tenho certeza que não. Então, nosso papel aqui, hoje, é discutirmos sobre essa situação dos povos indígenas, dos povos originários, até as correções, né? Não é tribo. Tudo isso é importante que nós tenhamos. Foi uma aula aqui que nós tivemos, uma oportunidade ímpar. Uma semana inteira eu considero esse dia mais importante. Ouvi muitas coisas bacanas essa semana, mas a despertar essa vontade nossa de conhecer mais sobre nós mesmos, porque é nossos ancestrais de verdade. Vocês vejam, quantas pessoas aqui que estão aqui vão contar da história dos avós ou bisavós. Minha mãe contava que a avó dela, ela foi pega no laço. Quantos aqui já ouviram a mesma história? A minha bisavó foi pega no laço. A minha bisavó foi pega no laço por um português. Então ela foi raptada,
Porque o rapto não é igual sequestro. Sequestro você pega uma pessoa para pedir resgate, alguma coisa assim, é um sequestro. O rapto é para fins sexuais. Então a minha bisavó foi raptada por um português e eu sou filho do estupro. Eu sou filho desse crime cometido contra uma indígena. E muitos aqui também são filhos do estupro. Muitos aqui são descendentes de estupro. Porque foi isso que aconteceu com muitas mulheres indígenas estupradas pelos colonizadores, pelos portugueses, pelos bandeirantes. E isso é algo que nós temos que sempre nos lembrar. Não adianta colocar cobrir o sol com a peneira, não adianta. Nós temos que mexer na ferida, porque é só assim que nós vamos entender o que essas pessoas, que são pessoas, num passado eram animais, vistos como animais. Aí o José de Anchieta veio falar, não, eles não são animais, eles têm alma. O José de Anchieta que foi falar que o indígena não tinha alma. Mas, por muito tempo, o indígena foi tratado como se fosse uma mula, como se fosse um burro, como se fosse um papagaio. Era mais um animal que eu poderia utilizar para a minha sanha sexual, para utilizar da forma que eu quisesse, como escravizado, como um semovente, porque era isso a categoria que se dava tanto ao indígena quanto ao escravizado. É um semovente, é um tambor, é uma cadeira, um bicho qualquer. Então, nós temos que nos lembrar disso. Nós temos que colocar sempre essas coisas na nossa memória, para que a gente não esqueça isso. Eu agradeço enormemente a todos que vieram aqui a compartilhar a vida de vocês com a gente. Estamos sempre abertos. Gostaria de convidá-los para participar conosco da nossa festa de aniversário. E muito obrigado. Encerro esse seminário, encerro essa semana de eventos, agradecendo a Lodumare, em primeiro lugar, e a Nhanderu, e a Allah subhanahu wa ta'ala, por tudo que aconteceu. Vamos nos educar, vamos nos politizar. É um momento fundamental que estamos vivendo, próxima de eleição de vereadores e prefeitos. Quem manda na política é vereador e prefeito. O Congresso Nacional manda, mas quem resolve o problema da comunidade é vereador e prefeito. Então, a eleição mais importante que existe é de vereador e prefeito, porque quem mexe no dia a dia da comunidade são as duas figuras, vereador e prefeito. Então, temos que eleger pessoas que realmente sejam comprometidas, primeiro, com as causas prioritárias que são dos seres humanos. Não é negócio de empresa, é como lidar com o nosso dia a dia, prestar assistência às pessoas. Então, nós temos que conhecer muito bem em que vamos votar, para votarmos conscientes. Obrigado, gente.